Bom, nós estamos terminando. Agradeço ao Padre Paulo por essa brilhante exposição. Nós temos aqui algumas questões que queremos colocar aqui para os palestrantes responderem, mas antes de passar essas questões, então, e quem desejar fazer perguntas, aproveite esse momento aqui agora, vá colocando no papel. Nós não vamos abrir o microfone para sermos mais objetivos, tá? Então, quem desejar, faça rapidamente, passe para alguns dos jovens que estão nos ajudando para poder chegar aqui à mesa. Então, eu gostaria de chamar aqui um deputado que está aqui presente, justamente por quê? Porque este seminário, dentro da Câmara Federal, qual é o objetivo dele? É oferecer um serviço ao Congresso Nacional, aos deputados, aos senadores, aos assessores, sobre os assuntos de família, né? Os problemas que envolvem família. Porque nós sabemos que a demanda, né, que tem aqui dentro do Congresso, e para cada assessor, necessitaria ter assim, inúmeros assessores especialistas em temas. Então, essa é uma maneira de você simplificar e auxiliar, né? Então, o fato de termos deputados e assessores, passaram muitos assessores aqui ao longo de todo o dia, né? Nós já conhecemos vários que aqui estiveram, né? E também de pessoas conhecidas, amigas também. Então, eu queria convidar para estar aqui conosco na mesa nessa parte final, para as perguntas, o deputado Marco Rogério, que é um deputado que, desde que nós estamos aqui, né, que nós nos conhecemos, auxiliou absolutamente em todos os projetos da questão da família, né, no Plano Nacional de Educação, na Lei das Palmadas, em projetos que tentavam alterar a Lei de Diretrizes e Bases. Eu me lembro quando eu o conheci, justamente foi num momento que estava tratando de questões de educação, né, em que havia um projeto tentando justamente implementar dentro da educação esta ideologia. Então, inúmeros projetos. Tem sido um deputado, como outros tantos, né, que realmente tem lutado pela família. É um deputado que sempre tem se posicionado claramente pela família, né? Então, como está aqui? Então, para nós é uma alegria que o deputado esteja aqui. Então, eu peço que venha, que esteja conosco aqui, por favor. Já chega falando? Sim. Barbaridade. Muito bem. Bem, boa tarde a todos. Eu quero primeiro dizer da alegria de poder participar desse evento tão importante, e fiz questão de vir aqui pelo tema que está sendo tratado e pelos convidados que estão aqui também. Eu cheguei hoje por volta das 14 horas, o Felipe já tinha me mandado o convite antes e tinha algumas matérias importantes na CCJ e fiz questão de participar lá e vir aqui também. Queria cumprimentar o professor Felipe Neri, que é um parceiro desses temas aqui no Legislativo, e eu diria que, a exemplo do professor Felipe, nós temos outros aqui também. Cumprimentar o Dr. Paulo Fernando, brasiliense. Paulo Fernando é quase um deputado federal, ele só falta o mandato, só falta a investidura. E dizer que, a exemplo do Dr. Paulo Fernando, que está aqui diariamente, e o Felipe, que vem lá de São Paulo para cá e está conosco permanentemente, nós temos em pessoas com essa postura, com esse comprometimento, os grandes aliados dos temas que nos interessa no Parlamento Federal. Eu posso dizer com toda segurança, com toda tranquilidade, que o enfrentamento desses temas não seria o mesmo, e o resultado não seria o mesmo, se nós não tivéssemos pessoas com esse grau de comprometimento. Então, a vocês, eu gostaria de render minhas homenagens e reconhecimento também pelo brilhante papel que desempenha aqui. Padre Paulo Ricardo dispensa comentário. Eu já tive a oportunidade de ouvi-lo aqui algumas vezes, mas eu já ouvi muito mais vezes
pelos vídeos que estão disponibilizados e os temas que ele debateu. Aliás, eu comecei a estudar um pouco mais, a pesquisar um pouco mais sobre esse negócio de marxismo cultural, por provocação dele, num seminário que ele fez, e eu assisti, são vários vídeos, e tive a oportunidade de acompanhar e me interessar. E eu confesso para vocês o seguinte, ele já se defendeu, eu acho que ele imaginou que eu ia falar isso aqui. Ele falou assim, não é teoria da conspiração, mas parece. Quem desconhece o tema e da profundidade do tema e dos objetivos que estão por trás desses temas, tem a ideia de que se trata de uma teoria de conspiração, né? Porque é uma coisa maluca, todos nós somos objeto de manipulação. Será que somos? Né? Então, mas quando você para ouvir, vai estudar, a gente começa a ver que é exatamente isso que está acontecendo. Né? Esse tema que foi tratado aqui com mais profundidade, com relação à questão do gênero, por exemplo. Antigamente nós tínhamos, na definição da palavra gênero, 2 derivativos, macho e fêmea, masculino e feminino. Hoje, gênero é uma construção social que pode definir várias coisas. Então é bom a gente ouvir isso, entender isso, compreender isso. E eu estava fazendo ali, enquanto ele falava, anotando algumas coisas, e eu queria rapidamente dizer isso para vocês, para permitir que vocês concluam o evento com as perguntas também. Eu vejo muita eloquência, muita ênfase nos indicadores que o país produz como sendo algo extremamente importante, e são, mas não são o mais importante. Os indicadores econômicos, por exemplo, não são a base da sociedade, né? Os indicadores sociais, por mais positivos que sejam, também não são a base da sociedade. Os indicadores da educação, por mais que evolua e que avance, e nós consideramos a educação estratégica, não são a base da sociedade. O 226 da Constituição Federal assegura que a base da sociedade é a família. Portanto, enfraquecer a família significa enfraquecer a própria sociedade. Descuidar da família significa descuidar da sociedade. E o Brasil está passando por essa fase de inversão de valores. Estão afrontando a família e enfraquecendo a sociedade. Quem conhece a história, já teve a oportunidade de ler um pouco, como aqui o nível do debate está tão alto que a gente fica até com medo de falar. Mas quem conhece a história da Grécia e que influenciou o mundo, e já teve a oportunidade de ler um livro de Fustot de Coulanges, chamado Cidade Antiga, vai ver o caminho do fracasso de um país que foi referência durante anos. E nós estamos caminhando também nesse mesmo sentido. Então eu queria aqui fazer essas ponderações apenas para poder reconhecer a importância desse evento, que nos impulsiona a todos a continuar nessa jornada. Mas eu diria também, Felipe Neri, e cumprimentar as duas representantes que estão na mesa aqui, me perdoem por não citar o nome de vocês, mas que nos dá, assim, o evento fica completo com a presença de vocês aqui, até pela temática que nós estamos abordando, mas dizer o seguinte: nós estamos hoje vivendo uma fase perigosa e nós precisamos de avaliar isso. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos a votação aqui, Padre Paulo, Ricardo, do projeto que ficou conhecido como Lei da Palmada, que agora é o Menino Bernardo. Apenas para constatar isso. Nós temos 3 tipos de representantes do parlamento. E eu falo isso para todos que estão aqui tenham conhecimento disso. Está aqui o deputado João Campos, que é nosso líder aqui dentro também, e parceiro nosso. Nós temos 3 tipos de parlamentares que compõem essa casa e que vêm para cá com o compromisso de defender essas matérias. Nós temos aqueles que não servem para nada, nós temos aqueles que fazem um trabalho técnico, articulado, bem orientado e que produzem resultado, não isoladamente, mas com a soma de vários esforços, inclusive de alguém que não tem rótulo religioso, católico ou cristão evangélico. E nós temos um terceiro grupo que, diferente daquele que não serve para nada, no sentido das bandeiras que nós defendemos,
Nós temos um terceiro grupo, que é aqueles que querem matar leão com faca. Esses não nos ajudam, nos atrapalham. E aí quando você coloca um tema importante para o debate, eles querem matar o leão de faca. Por quê? Não é porque querem ajudar na construção da defesa do tema, mas é porque querem transmitir alguma coisa para sua base eleitoral, e aí acaba nos atrapalhando, e nos atrapalhando muito. Então, estou dizendo isso porque às vezes quem está aqui, se empolga quando um parlamentar parte para o ataque grosseiro para alguma personalidade, né, faz aquele discurso empolgante. Eu posso dizer para vocês com toda sinceridade, são os que mais nos atrapalham no processo legislativo. O que nós queremos, nós não vamos ganhar no tapa. Nós ganhamos na construção da tese com base em informações, como nós estamos tendo aqui, verdadeiras, legítimas, argumentos, não são argumentos religiosos, aqui é uma casa de leis, argumentos técnicos, científicos, jurídicos, aí nós avançamos. Então eu queria apenas fazer essas ponderações, para poder uma vez mais ressaltar a importância do evento, e dizer por fim, Padre Paulo Ricardo disse que nós temos que fortalecer a instituição. Essa instituição, ela é feita de pessoas. A família é feita de pessoas. Eu diria o seguinte, se nós queremos mudar esse país, nós temos que fortalecer a família, a instituição, só que mudando as pessoas. Nós só vamos chegar lá se nós conseguirmos influenciar as pessoas. Mudar o caráter das pessoas, fazê-las sair do comodismo, sair da zona de conforto e participar. Sabe por quê? Porque hoje o nosso problema maior não é mais o legislativo. Hoje nós temos um ativismo judicial que nessa ideia de interpretação conforme, ou nessa ideia de interpretação no tempo, da lei no tempo, usurpou a competência do Poder Legislativo e nós estamos aqui como se fôssemos apenas os bobos da corte. Então, se nós queremos influenciar lá, comecemos a influenciar as pessoas. Mudando as pessoas, nós mudamos as instituições, porque essas instituições são feitas de pessoas. Nós podemos chegar lá, mas o caminho é esse. Que cada um de nós façamos a nossa parte com zelo e responsabilidade. Homenagens ao evento. Nós, antes de irmos às perguntas, né, eu também quero chamar outro deputado aqui, mas antes eu não posso deixar, porque senão depois eu esqueço. Por várias vezes eu me lembrei ao longo do evento e me esqueci muitas vezes ao longo do evento. A gente agradece sempre e faz questão de agradecer, né? É muito importante, há muito esforço sempre para que o evento ocorra. Então eu não quero deixar de citar, né, eu falei dos jovens que, assim, deu para ver muitos jovens aqui presentes que nos ajudaram. Então não preciso citar individualmente, ou seja, há vários grupos aqui presentes. Mas eu também quero chamar a atenção, veio de São Paulo, Murilo, para nos assessorar nas questões de informática. Agradeço bastante todo o seu apoio, né? Também queria agradecer a presença aqui do Walter Wellington, da Rádio Nova Aliança, né? da Arquidiocese de Brasília, que nos apoiou, né? Não só divulgando, mas também está aqui presente, cobriu com entrevistas. Então, muito obrigado pela presença, pelo próprio apoio também, né? Também quero agradecer a algumas pessoas que estão aqui, eu não vou fazer de todos, mas alguns, pelo menos, nos ajudaram bastante. Então, eu acho que é fundamental isso, né? E a Rosângela, que sempre está aqui, né, estão fazendo muito antes de mim, né? Então, há várias pessoas aqui que vocês não conhecem, que já estão aqui no Congresso Nacional há muito tempo, auxiliando os parlamentares, né, nesses temas da família. Então, Rosângela e tantos outros que fazem esse trabalho. No período das perguntas, eu passei algumas para o Paulo Fernando, não só porque ele tem domínio no assunto, mas também porque eu queria que ele também falasse uma pessoa que está aqui, batalha muito antes de todos que estão dentro dessa casa, né? Antes de todos nós que estamos aqui dentro. Paulo? Bom, já da pré-história do Congresso, né? E realmente tem muito a contribuir também. Então, a professora Fernanda Tactani lamentou, mas tinha voo, precisou ir embora. Eu gostaria, então, de convidar o deputado João Campos para estar conosco aqui também à mesa agora, um deputado que, como o Marco Rogério, sempre se posicionou e sempre auxiliou
em todos os temas que luta pela promoção da família, pela defesa da família, de longa data. Nos conhecemos em abril e desde então continua sempre lutando. Quer dizer, ele está bem antes de eu mesmo conhecê-lo. Agradeço a presença e gostaria que estivesse conosco aqui. Mas eu desejo, com alegria, agradecer o carinho, a deferência da mesa em relação à minha pessoa. Quero aproveitar esse instante apenas para cumprimentá-los pela realização desse seminário, abordando temas tão atuais, tão importantes. Quem sabe a gente tenha setores minoritários da sociedade que não entenda que esses temas, com a abordagem que está sendo feita aqui, são muito relevantes para a sociedade brasileira. Mas são. Eu não quero só, de fato, saudá-los, aplaudir. Eu não tive a oportunidade de estar antes. Tive uma agenda um pouco extensa no meu estado hoje, cheguei só agora à tarde. Daí a minha ausência aqui. Queria ter tido a oportunidade de ouvir cada um dos palestrantes, porque essas são oportunidades que todos nós terminamos aprendendo, recolhendo mais informações, mais argumentos, que a gente termina utilizando no dia a dia dos debates aqui na casa. Mas parabéns a todos vocês e parabéns àqueles que organizaram e realizam esse evento. Muito obrigado. Então, na sessão de perguntas, a primeira, e é muito rápida e simples, gostaria de saber como é possível participar do grupo de pesquisa sobre o tema, quais os contatos disponíveis, Facebook, sites, entre outros. Uma advogada que nos escreve que está interessada. Isso serve para todos, tá bem? Então, nós falamos. Primeira coisa, quem tiver interesse, está aqui presente. A Maria Clara, que está aqui. A Amanda está aqui, Amanda. Amanda de Rosa, lá no fundo, levantando as mãos. Quem tiver interesse, passe seu e-mail e nós estamos nos comprometendo em passar os materiais aqui apresentados, a documentação para os senhores, como já disse antes. Não é uma sociedade secreta, né? Então, e tão pouco esses materiais foram feitos por xiitas fundamentalistas, né? E sim pelas próprias fundações, né? Então, ou seja, é público, mas isso, por muito tempo de pesquisa, a gente tem isso mais facilitado para entregar. Então, não há dificuldade nenhuma, passe seu contato, deixe seu contato conosco. E temos realmente por Face, o site do próprio observatório vai ao ar agora em breve, e aí vão poder obter muita informação também através do próprio site. Então, eu passo aí as perguntas. A pergunta para o Paulo Fernando, para o Padre Paulo também responder. Paulo, toda sua. Foi uma pergunta anônima, mas enfim, para o professor Paulo Fernando. No Estatuto do Nascituro, se manteve que o nascituro não possui personalidade jurídica. Entretanto, o posicionamento de que o nascituro é, sim, pessoa física e defensável para a doutrina e outras de ordem jurídica, será que não seria uma estratégia realizar essa mudança para colocar o nascituro como pessoa, para que de fato seja explicitamente possível estender os direitos do artigo 5º da Constituição ao já concebido? Ora, primeiro temos que entender o contexto histórico desse projeto. É o projeto de lei 478 de 2007, que foi apresentado na legislatura passada pelo ex-deputado Elimar Máximo Damasceno, do PRONA, junto com Osmânio Pereira, do PSDB de Minas, mas como eles não foram reeleitos, o projeto foi arquivado, razão pela qual foi reapresentado pelo deputado Luiz Bassuma, da Bahia, espírita, juntamente com o deputado Miguel Martini, católico, já falecido, a quem rendo minhas homenagens, inclusive, e esse projeto foi inspirado no Estatuto do Embrião, na Itália, por sugestão do nosso dileto amigo, o padre Luiz Carlos Lodge da Cruz. Chegando na primeira comissão de Seguridade Social e Família, a então relatora, a deputada Solange Almeida, fez alterações ao texto, até mesmo para tentar aprovar um texto que seria possível e não aquilo que seria o ideal, e infelizmente foi colocado, inclusive, aquela questão do artigo 128, em que o aborto, o médico não seria punido no caso de risco de vida da mãe e no caso de estupro, tese essa que nós, no Movimento Pro Vida, discordávamos, por entender que já o artigo 5º, no seu caput, prevê direito à vida
né, da sua inviolabilidade e também por causa do Pacto São José. E depois de um longo discussão nessa comissão, o projeto foi finalmente aprovado, sendo encaminhado depois para a Comissão de Finanças e Tributação, e lá o deputado Eduardo Cunha foi o relator e a matéria foi aprovada. O projeto agora encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, infelizmente por motivação ideológica partidária do PT, já que a presidência dos 2 últimos mandatos são de deputados do PT. No primeiro ano ficou arquivado, parado, e só agora, já estamos na metade do ano praticamente, é que foi designado um novo relator, o deputado Sérgio Sveiter, do PSD do Rio de Janeiro, que esperamos, inclusive, que emita o parecer da maneira mais rápida possível. De tal sorte, eu poderia dizer que esse Estatuto Nascituro é a menina dos olhos de ouro de todo o movimento Pró-Vida. Esperamos que ele possa ser aprovado e que possa assegurar ao nascituro, ao mais indefeso indefeso, todos os direitos a partir do momento da concepção. E depois que possamos, também no Senado Federal, aprová-lo e, quem sabe, né, dependendo do presidente que aí esteja no próximo mandato, que não seja essa atual, o projeto possa ser, enfim, sancionado. São várias perguntas. Pelo avançado da hora, eu vou ser bem breve, porque acho que todos nós tivemos um dia, né, com uma grande carga de informações. Então, segundo a sua visão, conforme se falou sobre instituições que é composta de leis, costumes e usos, como foi alterado o papel da mulher e da família? Então, veja só, a realidade da mulher dentro da família, ela tem 2 funções básicas, de esposa e de mãe. Ora, quando você começa a alterar o papel da mulher dentro da família, onde ela já não se sente mais esposa, mas ela quer praticar o sexo livremente, e já não se sente mãe, e filho começa a ser um empecilho, filho começa a ser um problema, você está alterando essa realidade, não é? Agora, qual é a técnica que é usada para se alcançar isso? Aí já a coisa é um pouco mais complexa de se descrever. Qual a relação de Antônio Gramsci e os teóricos da Escola de Frankfurt com as ONGs que se juntaram aos metacapitalistas? Bom, é aquilo que eu disse, veja, só para vocês entenderem, atualmente o ramo marxista, que mais ou menos é aquele que se demonstrou vencedor historicamente, né, é o ramo que a gente poderia apelidar de marxismo cultural. Não é uma palavra adequada para isso, porque todo o marxismo, enquanto movimento, ele é sempre um movimento cultural, não é? Todo ele, desde o início. Mas alguns chamam de marxismo ocidental, etc, etc. Na realidade, trata-se de entender o seguinte: nós precisamos primeiro uma transformação interna do próprio marxismo, em que não há uma implantação do marxismo pela luta armada, mas há uma implantação do marxismo através da mudança da cultura e da sociedade. Na realidade, a coisa é muito simples, é aquilo que nós colocamos aqui. Pergunta por que é que o Kingsley Davis foi rejeitado, mas a Adrienne Germain foi aceita por Rockefeller. Não houve essa realidade de rejeição do Kingsley Davis enquanto pessoa. O que houve é que o Rockefeller não é um estudioso, né? Não era um estudioso, é falecido, né? Não era um estudioso. O que acontece é o seguinte: ele seguia aqueles que os seus assessores. O que acontece é que, pela inteligência dele, ele estava vendo que os assessores estavam dando maus conselhos, então ele quis ouvir uma opinião diferente. Pegou a opinião da Adrienne Germain, funcionou, e aí então, através da Adrienne Germain, o Kingsley Davis foi aceito pelo próprio Rockefeller. O pensamento do Kingsley Davis, que morreu assim, em 97, portanto ele viveu para ver o triunfo das suas ideias, né? Digamos assim. Tá? Então acho que ficamos por aqui como perguntas. Mais uma? Não, uma pergunta. O que é? Ah, sim. O pessoal está pedindo para eu dizer um alô para os alunos do site padrepauloricardo.org que estão assistindo, né? Então, agradeço muito aqueles que nos seguem, né? Alunos, e
essas palestras que foram colocadas aqui vão ser também colocadas no nosso blog, né, para que os alunos tenham também acesso e ouçam todas essas palestras novamente, porque vão ser matéria realmente de estudo nosso. Nós precisamos nos debruçar sobre essas realidades. Eu agradeço, né, que Deus abençoe a todos. Vamos juntos, né, trabalhar para fazer com que a verdade brilhe no nosso país, né? Não precisa de muita coisa para a gente convencer as pessoas da verdade. Você pode ter um conjunto de pessoas, uma multidão de pessoas dizendo uma mentira, né? Vamos supor que as pessoas cheguem e digam assim, não existe um livro na mão do Padre Paulo. O Padre Paulo não tem livro na mão dele. E assim elas ficam 10 anos provando que não tem livro na mão dele. Basta levantar a mão e mostrar que tem um livro, pronto, acabou. A verdade ela é simples assim. Ou seja, quando a gente quer promover uma mentira, precisa fazer malabarismos. Para mostrar a verdade, basta a gente abrir os olhos e enxergar. Então, se a gente estudar, a gente chega lá. Deus abençoe a todos. Então, antes de concluir o seminário, eu queria passar a última questão. Tem muitas questões, então o que nós vamos fazer é entregar para os palestrantes. Aqui tem alguns que deixaram seu e-mail para que possa responder, porque nosso compromisso é 18 horas. Agora são 18 horas, mas eu gostaria que a doutora Isabela Mantovani, tiveram várias perguntas para ela, pelo menos que ela respondesse uma delas. Infelizmente não dá para fazer todas, pela questão do horário. Mas depois, eu peço que ela se comprometa aí a tentar responder. Se a pessoa não deixou o e-mail, venha e coloque seu e-mail para que possa responder depois, né? E realmente nós agradecemos por o número de acessos pela internet, a edemocracia.câmara.gov.br. Então, muita gente estava aqui acessando, mandando perguntas também. Obrigado a todos. Doutora, sua última palavra, então. Tá, eu vou responder, então, a do Marcos Valério, que ele diz que ele não encontrou dados sobre morte materna no Uruguai. E ele queria saber se é possível que o Uruguai tenha erradicado as mortes desde 2001. Marcos, achar esses dados na internet, eles são muito soltos e pulverizados. Bom seria se a gente tivesse um lugar concentrado que a gente conseguisse achar de todos os países. Então, não é uma tarefa tão simples. Por isso, eu peço para você me procurar, que eu vou te mandar por e-mail esses dados do Uruguai. E daí ele pergunta, né, essa questão se é possível que tenha erradicado morte materna. A gente precisa entender, isso é importante como conceito, quando a gente fala de mortalidade infantil, mortalidade materna, óbitos, a gente sempre os classifica como óbitos evitáveis e não evitáveis. Existem alguns que não foi erro do sistema, que acontece, as pessoas morrem. Agora, a gente tem que focar nos evitáveis. E aí existem os comitês de mortalidade que fazem a investigação do óbito. A gente investiga, vê o que aconteceu e classifica. Então, erradicar a mortalidade materna talvez não seja ficar zero, porque existem as inevitáveis. O que a gente precisa focar são nas evitáveis. E aí, alguns países que já melhoraram muito a sua assistência ao pré-natal, ao parto e ao pós-parto, eles já estão usando um conceito de near miss. O que é isso? A mulher que quase morreu. E aí eles já estão trabalhando o que aconteceu. Ela quase morreu, mas não morreu. Ela teve uma situação complicada. O que aconteceu aí? Começar a intervir aí. Então, é isso que a gente quer chegar no Brasil, mas tudo isso é ligado à assistência. A mulher conseguir acessar o sistema de saúde no momento que ela precisa e receber um tratamento de qualidade. Os artigos em relação à mortalidade materna, eles falam muito da dificuldade de acessar o sistema no momento oportuno, né? E a gente precisa colocar o foco nisso. Tá bom? E depois as outras pessoas podem me procurar, que eu respondo por e-mail, que é o João Cota, e tem um aqui que não se identificou, que fala sobre a questão dos abortos pela pílula do dia seguinte e o uso de anticoncepcional. Para o padre? Então eu vou passar para o padre, é verdade. Sim, então, infelizmente, nós não temos mais
possibilidades, e aqueles que queiram depois conversar com alguns dos palestrantes, é verdade que temos muito pouco tempo porque temos que ir para o aeroporto, né? Mas então, 18 horas. Agradecemos a presença de todos, né? Todos que aqui passaram, né? Espero que possa também levar o conhecimento, multiplicar esse conhecimento. Aguardamos a procura dos senhores para que daqui saiam muitas pessoas interessadas em estudar para poder fazer muito bem nos seus meios profissionais. E, obviamente, mais uma vez, reiterar o agradecimento ao partido do PSC, que nos permitiu o uso aqui, que nos facilitou com o uso do Nereu Ramos. O observatório, ele organizou o evento, né, e o partido nos facilitou o fato de usarmos esse espaço, né? Então, a gente agradece bastante por este apoio, aos outros deputados também que nos apoiaram, a trupe do filme, né? Ou seja, que é a produtora que esteve aqui todo o tempo e que ofertou a filmagem. Então, agradeço muitíssimo também a todos. Um forte abraço. Termina, então, o seminário e esperamos que nos encontremos em breve em outros tantos eventos aqui na Câmara. Ou seja, esse aqui não foi o primeiro e nem será o último. Aqui estamos e estaremos sempre para prestar esse serviço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, né? Vamos tirar uma foto.